agora está gravando, certo? Então, a energia seria justamente isto. Deixa eu compartilhar novamente. Então, energia mecânica, energia cinética, mais energia potencial gravitacional. Desprezando que tem energia elástica ali também, está certo? Então, existe a energia conservativa, que é a energia mecânica inicial, será igual à energia mecânica final, tranquilo? Ou seja, não há perda. Ou então a dissipativa, que no caso seria com perdas, tá? Então, teria a energia também dissipativa. Então, dissipativa. O que seria isso? Há uma dissipação, há uma perda. Tá? Então, a energia mecânica inicial, ó, a energia mecânica inicial será igual à energia mecânica final, mais a quantidade de energia que foi perdida, né? Mais a energia perdida. Então, vamos colocar aqui, ó, a energia perdida. Essa energia perdida, ela pode aparecer de quais formas? Por exemplo, na forma de calor, né? Esquenta alguma coisa, então transforma-se em energia térmica. É uma das formas de energia dissipada, né? Energia térmica. Então, energia térmica, que seria o calor propriamente dito, né? Então, temos esses dois sistemas aí. Conservativa, antes e depois exatamente igual, e dissipativa, a inicial vai ser igual à final, mais a que você perdeu, né? No caso, é a energia perdida, certo? E energia cinética? Energia cinética tem a ver com a movimentação das partículas. E aí a fórmula tem a ver com a velocidade, que é mv ao quadrado sobre 2, certo? Sendo m a massa em quilogramas, sistema internacional, certo? O v, geralmente no sistema internacional também, metros por segundo. E aí você acha energia cinética, que será em joules, que é o sistema internacional também. E aí temos a energia potencial gravitacional, que tem a ver com a altura. Qual que era a fórmula da energia potencial gravitacional? M, massa, vezes gravidade, vezes a altura que o objeto está. Não tendo altura zero, não tem energia potencial, seria zero, né? Ou seja, está no limite ali, no piso, né? Na minha linha de referência horizontal. E não tendo velocidade, a velocidade zero, não tem energia cinética. Tranquilo? E outra fórmula que nós vimos é em relação à teoria cinética, certo? Então, o que era a teoria cinética? Então, um resuminho de tudo que nós já vimos aí, tá, pessoal? Legal vocês estarem copiando aí. Então, a energia cinética falava em relação ao trabalho, tá? Que eu estou representando como T. Então, lembra que o trabalho é nada mais do que a variação da energia cinética. Ou seja, você pode colocar aqui o trabalho realizado é a energia cinética. Quando você fala de variação, é alguma coisa final menos inicial, certo? Então, será a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que sabendo que o trabalho é calculado pela força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo de abertura entre a força e o deslocamento, no nosso caso, sempre com cosseno igual a zero, aqui no nosso primeiro caso, que é mais fácil, tá? Então essa primeira parte aqui não entraria, né? Então, substituindo isso no trabalho, ficaria assim, ó, força vezes distância, que é a mesma fórmula, tá? Só que no lugar do trabalho, eu tô colocando força vezes distância. É igual a energia cinética. O que é energia cinética? mv ao quadrado, no caso final, né? Sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é mv ao quadrado, só que agora inicial, que eu estou chamando de I, sobre 2. Então, aqui seria a fórmula mais aberta, tá bom? Então, esse é o formulário aí que nós estaremos trabalhando nesta resolução de exercício. Tranquilo? Então,
anote essas fórmulas, eu vou deixar aqui no Paint, né, para qualquer coisa nós voltarmos. Agora sim, vamos à resolução de exercícios. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então, diz assim, ó, sobre a ação de uma força constante, um corpo de massa, 4 kg, adquire, a partir do repouso, a velocidade de 10 metros por segundo. Com isso, qual é o trabalho realizado pela força? E também, se o corpo deslocou 25 metros, qual é o valor da força aplicada? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar os dados, né? E lendo com bastante atenção o enunciado, que o enunciado nos dá informações muito importantes. Então, sobre uma ação de uma força constante, um corpo de massa 40. Bom, primeira informação, ó, massa 40. Desculpa, 40 não, 4 kg. Tem uma vírgula aqui, né? Adquire a partir do repouso. O que significa a partir do repouso? Isso aqui é uma informação importante. Significa que a sua velocidade inicial, vou chamar de, deixa eu apagar aqui, ó, para colocar a mesma anotação. Onde que é a borrachinha aqui? Bom, velocidade inicial, vamos chamar de VI aqui, colocar um izinho aqui, ó. Então a velocidade inicial é 0 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade, 10 metros por segundo. O que é isso aqui? É a velocidade final, certo? Então a tua velocidade final é igual a 10 metros por segundo, certo? Bom, vamos lá então. Qual que é o trabalho realizado pela força? E também o item B. Se o corpo deslocou 25 metros, o que é esse deslocou 25 metros? É uma informação, ó, que está na própria pergunta, mas é uma informação. Isso aqui é a distância, o deslocamento. Então, deslocamento é 25 metros. Qual é o valor da força aplicada? Ou seja, a pergunta aqui, né? Ó. Então, qual que seria o valor do F? Beleza? Bom, nesse caso, fica mais fácil nós trabalharmos com o trabalho. Então, vamos responder o item A. Então, o item A seria, qual é o trabalho? Minha pergunta, o trabalho, qual é? Não sei. Mas qual que é a fórmula do trabalho? Acabamos de ver. É a variação da energia cinética, certo? Então, o trabalho realizado será a energia cinética final, ó, veja que é a formulazinha que nós vimos, menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho realizado será igual energia cinética final, energia cinética mv ao quadrado final, sempre trabalha com as fórmulas primeiramente, tá? Sobre 2 menos energia cinética inicial. M velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Agora sai substituindo, que você tem todos os dados já, né? Então, o seu trabalho será igual. M é massa. Massa, ó, 4 kg. Quilogramas está no sistema internacional, então não precisa transformar. 4. Velocidade final. Então, aqui, ó, velocidade final. 10 metros por segundo ao 10 metros por segundo. Aqui fica 10 ao quadrado sobre 2. Menos massa, mesmo corpo, mesma massa, 4. Velocidade inicial, a partir do repouso, então é 0. Então, 0 ao quadrado sobre 2. Bom, multiplicar por 0 é 0, né? Então, essa segunda parte aqui, ó, não precisa levar em consideração, porque é 0. Então, o trabalho é 4 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Dá para simplificar aqui o 4 com 2, né? Então, aqui ficaria 2 e aqui ficaria 1. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2, 200. Então, encontramos que o nosso trabalho é equivalente a 200. Como eu usei tudo no sistema internacional, o seu trabalho também sai no sistema internacional, que é Joule. Beleza? Acabei de responder o item A. Simplesmente, ó, aplicações de fórmula, né? Agora vamos para o item B. Então ele diz assim, ó, se o corpo se deslocou 25 metros, qual é o valor da força aplicada? Então você sabe que o trabalho
nada mais é do que a força vezes a distância. Tranquilo? Vezes o cosseno do ângulo. Que nesse caso, ó, a força aplicada e também o deslocamento, ó, existe um ângulo de 0. Tá? Porque ele não falou nada, considere 0. E aqui o cosseno de 0 é 1. Então aqui vai ser multiplicado por 1. Então não vai aparecer aqui. Então, meu trabalho. Quanto que é o meu trabalho? Calculei no item A, ó, 200. Então substituo aqui, ó, 200. Quanto é a minha força? Não sei, a minha pergunta do item B. Então deixa o F aqui como incógnita. E o D, 25 metros. Está no sistema internacional, então não precisa transformar. Então, a sua força será equivalente ao quê? 200, o 25 está multiplicando, passará dividindo, 200 dividido por 25. Então, o seu F, calculadorinha esperta agora, para nós usarmos, sem vergonha, dividido, 200 dividido por 25. Ou seja, daria 8. É melhor usar a calculadora do que errar numa conta, né? 8 newtons, que é a unidade de força. Acabou o exercício, certo? O item B é a resposta e o item A, a resposta. Tranquilo? Tem que ser bem rápido vocês, tá, pessoal? Eu já vou explicando, vocês já vão perguntando, tá bom? Caso eu não tenha pergunta no chat, eu vou considerar que vocês estejam compreendendo. Então eu vou terminar de resolver, vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Não tendo, eu já vou para o próximo, tá bom? Vamos ser mais ágil aí para conseguir responder bastante questões. Então deixa eu ver no chat lá que eu sei que piscou alguma coisa. Opa, isso aí, Rafa, ele já começou a colocar a resposta ali. Muito bem, Rafa. 8, isso aí. O povo já foi se adiantando, né? Meus parabéns. Então a força é 8 newtons. Muito bom mesmo. Próximo, next exercise, international class. Let's go. Vamos lá, próximo exercício. Esse eu vou pular um pouquinho, tá? Vou tentar resolver os mais rápidos primeiro. Aí depois esses que demoram um pouquinho mais, caso dê tempo, eu volto, tá? Mas tem o gabarito dele no último slide. Depois eu posso passar para vocês. Então vou pular esse. Vamos para este aqui então. Terceiro exercício. Então diz assim, ó, o terceiro. Um corpo de massa M, 2 kg, vamos anotando. Massa, 2 kg. É abandonado. O que significa isso mesmo? Que muita gente passa direto por essa palavra, e isso é importante para o exercício. Abandonado significa que a velocidade inicial é igual a 0. De uma altura H igual a 10 metros. Vou colocar o M aqui ó, só para deixar junto as informações. H igual a 10 metros, tá? Que ele colocou aqui, ó. Então vamos deixar junto. Observa-se que, durante a queda, é gerado uma quantidade de calor igual a 100 joules. Ou seja, aí há uma dissipação, tá? É uma conservação? Não. Tem energia dissipativa, há uma perda. Então você sabe que há uma perda, porque calor, né? Há uma perda de energia. Então, perde energia. Então é não conservativa, tá? Perde energia. Então, vou abreviar aqui, tá? Ó, perde energia. E quanto de energia que se perde? Vamos chamar assim, ó, EP, de energia perdida, tá? Se bem que aqui vai ficar parecendo potencial. Vamos colocar assim, ó, E perde. Então, energia perdida é equivalente a 100 joules. Então, não é uma forma dissipativa. Em virtude do atrito com ar. Considere G igual a 10 metros por segundo. Calcule a velocidade em metros no corpo em que ele toca o solo. Bom, vamos fazer um esquema aqui, um desenho para entender, tá? Então, ó, tem uma queda, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma referência. Então, aqui você tem o corpo, ele é abandonado com a velocidade inicial igual a 0. Então, vamos fazer o nosso esqueminha aqui, né?
Aí ele toca no piso com uma velocidade final, que é justamente essa minha pergunta. Ó. Qual é a velocidade inicial? A altura que eu deixei esse objeto cair é 10 metros, certo? Então a altura é 10 metros. A altura seria equivalente à distância percorrida, nas formulazinhas lá, tá bom? Perdeu 100 joules, né? Então qual é a velocidade que o corpo toca o solo? Bom, vamos lá. Aqui no ponto mais alto, você tem o quê? Energia. Que tipo de energia que você tem no ponto mais alto? Energia potencial gravitacional. Só que a velocidade inicial é zero. Então aqui, ó, a energia cinética, porque ele foi abandonado, né, é igual a zero. E a energia potencial gravitacional é diferente de zero, tem um valor, porque ele tem valor ali em cima, né? E no ponto mais baixo, que é no solo, nesse caso, a energia cinética é diferente de zero. Por quê? Porque tem velocidade, né? E a energia potencial? Se está no piso, então a energia potencial gravitacional é igual a zero. Tranquilo? Então, ó, vamos fazer as devidas contas, né? Então você vai ter o seguinte, ó, conservação da energia mecânica. Então a energia mecânica inicial deve ser igual à energia mecânica final, certo? Só que a final teve uma perda, né? Então você soma aqui mais a energia perdida, que no caso ele falou que é 100 joules, certo? 100 joules, que é energia perdida. Agora é só substituir. Então, a energia mecânica inicial. Inicialmente você tem somente o quê? Ó? Energia potencial gravitacional, que é diferente de zero. Tranquilo? Então, vamos colocar a formulazinha. Você tem somente aqui energia potencial gravitacional. Igual. A energia mecânica final. A final, você tem somente a cinética, ó, que potencial é zero, né? Então, na final, você tem somente energia cinética, mais esse 100 aqui, que foi a quantidade de energia dissipada, perdida, né? Energia potencial gravitacional, já sabe a fórmula. mg, aceleração da gravidade, vezes h, é igual energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui mais 100. Acabou teu problema, né? Agora é só sair substituindo o que você tem de informação. Então vamos lá. Massa, 2 kg. Então substitui onde tem M2. 2. Vezes a gravidade, 10. Vezes a altura, 10 também. Igual. Massa, 2 kg. Vezes a velocidade final. Não sei, é isso que ele está perguntando, né? Então velocidade final aqui, ó, ao quadrado. Sobre 2. Isso aqui mais 100. Agora, acabou o teu problema, né? Só resolver continha. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 2 é 200. Então, aqui será igual a 200. Esse 100 vai passar subtraindo, né? Então, vai ficar menos 100 aqui, certo? Vai ficar 200 menos 100. Esse 2, bom, vamos fazer por etapas para não confundir vocês. Então, vai ficar 2 VF ao quadrado sobre 2. Bom, tem 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, ó. Corta, corta. Então, e esse quadrado passa a raiz para o outro lado. Então, a tua velocidade final será o quê? 200 menos 100 na raiz quadrada, ou seja, 100. E quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, acabou aqui o problema. 10 metros por segundo. E já é a resposta para este problema. Tranquilo? Resolução, ó, Universidade Estadual de Maringá, né? Resolução bem simples aí. Teve uma perda de energia, então você soma isso lá no final, né? Que a energia ela deve se conservar, tá? Então, a energia final mais energia perdida deve ser a energia que você tinha inicialmente. Então, aí é um exemplo clássico de exercício
que diz que a energia é dissipativa, ou seja, a perda, tá bom? Desse tipo que você resolve os exercícios. Muito rápido, algum problema ali no chat? Então escreva lá, caso tenha algum problema, enquanto eu tomo minha aguinha. Tem até eu tomar minha água para você perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa. Nada? Beleza? Então vamos ver se teve alguém que colocou alguma coisa aqui. Tranquilo. Estão acompanhando, pessoal, a resolução? Estão conseguindo entender? Isso seria bom eu saber também, né? Então, próximo exercício. Vamos lá. Exercício 3. Deixa eu ver o chat ali que me perguntaram alguma coisa. Beleza, Felipe? Isso aí. Obrigado aí pela resposta, pelo feedback. Esse 3 eu vou pular também, tá? Aquele um pouquinho mais demoradinho. Vamos pegar uns que sejam mais rápidos aqui de resolver. O 5 eu vou pular também. Esse que eu tô pulando, caso dê tempo, igual eu falei, eu revolto no final da aula, tá? Esse 6, se eu não me engano, eu já resolvi com vocês na aula anterior. Já, né? Na aula de ontem, já resolvi esse, certo? Beleza, né? Obrigado. Então, vamos ali no próximo, então. Questão 7. Essa demora um pouquinho mais, mas essa eu vou fazer porque é uma questãozinha um pouquinho mais elaborada, né? Tem que pensar um pouquinho mais. E é dos vestibulares ali de São Paulo, que cai bastante esse tipo de assunto. E, consequentemente, cai aqui também no Paraná, né? Quando você vai fazer um vestibular do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, é legal você saber as principais fontes de consultas deles. Então, eles gostam muito de pegar questões parecidas com as que caem em São Paulo, principalmente na USP e na Unesp, né? Tem, às vezes, questões muito parecidas com essas duas, e eles gostam também de pegar dos vestibulares de Minas Gerais, tá? Que também às vezes são questões bem próximas em relação a conceitos. Então, quando você pensa em se preparar para uma Federal do Paraná, é legal você pegar questões de Minas Gerais, da Unesp e da USP, além, é claro, das próprias questões da Federal, né? Essas aí geralmente são os bancos de questões da Federal. Então vamos olhar ali, ó, questão 7. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques conhecido por tirolesa, no qual uma pessoa desce em determinada altura, segurando-se em uma rodana apoiando numa corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa solta e cai da água em um lago. Considere que uma pessoa de 50 kg parta do repouso do ponto A. Então, vou começar a olhar os dados aqui, ó. Parta do repouso, velocidade inicial igual a 0. Então vamos colocando, ó, velocidade inicial igual a 0. Tá? Repouso, abandonado, essas palavras significam velocidade inicial igual a 0. Tá, então olha o desenho aqui embaixo. Ó. No ponto A, ó, a velocidade inicial é igual a 0. Ok? E desça até o ponto B. Então veja aqui, ó, ponto B, ó, ponto B. Então, para essa queda do ponto A para o ponto B, ele falou que houve uma perda, perdeu 36% de energia, ou seja, novamente é dissipativa. Então, aqui houve uma perda do A para o B de 36%. Se houve uma perda de 36%, quantos por cento que ficaram de energia? Quanto que não se perderam? Bom, a quantidade total de energia é 100%, né? Então, se houve uma perda de 36, consequentemente, ficaram 64% de energia, certo? Então, isso aqui, ó, é o que não perdeu, 64. Já você vai entender por que eu coloquei esse dado. No ponto B, ele solta. Então, veja aqui, ó, do ponto A até o ponto B é energia dissipativa, certo? Ó, dissipativa, porque teve perdas, certo? Então, dissipativa. Agora, do B até o ponto C, que está aqui embaixo, ó, então daqui até aqui, ele simplesmente se largou,
né? E começou a cair, não estando mais na tirolesa. E ele colocou assim, ó, desprezando a resistência do ar. Ou seja, do ponto B até o ponto C, não tem atrito, não tem perda. Então aqui seria conservativa, tá? Ó. Então do ponto B até o ponto C é conservativa. Então veja que interessante esse exercício. Ele misturou no mesmo movimento uma parte dissipativa do A até o B e do B até o C colocou conservativa. São dois momentos diferentes que você tem que pensar. E ele disse que a massa da rodando, né, desprezado também. E aí ele perguntou, pode-se afirmar que a pessoa atinge um ponto C com uma velocidade igual a quanto? Então ele quer saber aqui embaixo, ó, qual seria a velocidade, que no caso seria a velocidade final. Bom, então são dois movimentos, né? Do A até o B, que é dissipativa, e depois do B até o C, que seria conservativa. Então vamos trabalhar primeiro do A até o B, né? Então vamos lá. Bom, qual que é a relação de energia? Bom, no A e no B, ambos têm energia cinética. Bom, se bem que no A, ele falou que a velocidade inicial é zero, tá? Então no ponto A, vamos fazer as relações aqui, ó. A energia cinética é igual a zero, certo? Porque não tem velocidade. Só que ele tem energia potencial, né? Gravitacional. Então, energia potencial gravitacional, porque ele está acima do solo, é diferente de zero. Tranquilo? E no ponto B? Bom, no ponto B ele estava descendo aqui, né? Então, ele chegou no ponto B com uma certa velocidade. Então, energia cinética é diferente de zero. E a energia potencial, ele ainda não está na linha de referência, porque a linha de referência é o solo aqui, né? Ó, seria, no caso, a água. Então, ele também tem energia potencial gravitacional, que é diferente de zero. Só que ele falou que essa diferença é 64%, porque a energia do B é 64% a energia do A, porque houve 36% de perda entre o A e o B. Então, ainda sobra 64%. Então, eu sei que, ó, a energia do A, né, a energia mecânica do A é igual ao quê? Em relação ao B, 0,64, que é 64%, a energia mecânica do B. Certo? Vamos pensar desse jeito. E a energia mecânica do A, você pode pensar que é a própria energia potencial gravitacional. Então, mgh tem que ser igual a 0,64, que é o que sobrou, vezes a energia mecânica do B. Certo? Agora simplesmente faz as contas. Eu vou dar um minutinho aí para você mostrar os dados, tá? Só enquanto eu pego mais um pouquinho de água ali. Só um minutinho só. Só vou tirar um pouquinho a câmera. E aí eu já retorno aí com vocês. Um minutinho só.
Voltei, pessoal. Só uma coisinha aqui que eu fiz errado, acabei de ver aqui, ó. Peguei uma aguinha, deixa eu tomar. Só consertando uma coisa. Na verdade, isso aqui, ó, esse 0,64 eu coloquei no lugar errado, tá? A energia do A é multiplicado por 0,64, que será igual a do B. Tá? Então esse 0,64 fica aqui, ó. Então, aqui seria... Tá, vamos apagar de novo, apagar tudo para não confundir vocês. Deixa eu descartar e abrir novamente. A explicação é a mesma, tá? Não vou falar tudo de novo, mas eu só errei aqui na hora de fazer a relaçãozinha. Então eu sei, ó, que a energia mecânica do A, certo? E a energia mecânica do B. E aí ele falou que é 64% que sobra. Então aqui, ó, fica do A fica 0,64 energia mecânica do A tem que ser igual à energia mecânica do B. Que a energia do B é menor, né? Então eu coloquei o valor errado aqui no lugar. Eu multipliquei pelo B, mas é multiplicado pelo A. E como havíamos dito, a energia mecânica do A, que é esse ponto mais alto, só tem energia potencial gravitacional. Então ficaria 0,64 vezes mgh. Isso seria igual à energia mecânica do B. Agora sim, agora ficou certo, né? Substituindo os dados ali, ó, então você teria o quê? Só substituir os dados. Ó. Então aqui vai ficar 0,64, a massa que ele falou, considere uma pessoa de massa 50 kg, tá vendo? Então 50 kg, vezes o valor do G, que é 10, vezes o valor da altura, que aí eu tô calculando do A, né? Ó, a altura é equivalente à altura toda, ó, que é os 5 metros. Isso seria igual à energia mecânica do B. Então, no ponto B, a energia mecânica do B é igual a quanto? Então, vamos fazer as continhas ali. Ó. Vou pegar a calculadora, tá? Então, vai ficar o quê? 0,64 vezes 50, né? Vezes 10 vezes 5. Então, vai dar 1.600. Então, eu sei que no ponto B, eu tenho 1.600 Joule. Ok? Então, eu acabei de fazer do ponto A até o ponto B. Achei a energia do B. Agora, o meu objetivo é achar a energia até o C. Bom, então vamos lá. Então, energia... Vamos separar aqui para não confundir vocês, né? Agora eu quero a energia mecânica do B até o C, certo? Que é o segundo movimento do C, que aí seria não dissipativa, ou seja, conservativa. Então, nesse ponto B, né, nós temos a energia já calculada, ó, que é 1.600. Então, simplesmente eu vou substituir, ó, 1.600, que é o que eu calculei no primeiro movimento, né? Igual. E no C? Bom, no C tem a linha de referência, o C está exatamente sobre a minha linha de referência. Então, não tem altura. Se não tem altura, energia cinética potencial gravitacional é zero. Só terá energia cinética aqui, né? Então, aqui fica mv no ponto C ao quadrado sobre 2. Porque potencial gravitacional não tem, que está no solo. Aí, substituindo os dados, ó, 1.600 fica igual a massa, que nós sabemos já que é 50, né? 50 dividido por 2, isso velocidade do C ao quadrado. Aqui dá 25, vai passar o 25 dividindo. Então dá 1.600 dividido por 25, que dá 64. E depois o quadrado passa para a raiz. Então a velocidade do C será igual a raiz quadrada de 64. Ou seja,
a velocidade no ponto C, né, qual essa pessoa chega aí, né, seria equivalente a 8 metros por segundo. Então, seria a resposta, ó, alternativa A. Tranquilo, pessoal? Então, só cuidado no comecinho ali, né, que eu falei errado. Eu coloquei no lugar errado aqui o 0,64, mas ficaria desse jeito. Tranquilo? Então, seria isso daí a resolução desse exercício. Tudo certo? Como é que ficou aí? Dúvidas, perguntas? Comentários? Tudo tranquilo? Questãozinha boa do vestibular aí, né? Envolveu ó, conceitos matemáticos, envolveu 2 tipos de movimento, do A até o B é dissipativo, do B até o C é conservativo, então você precisou quebrar em 2 momentos o seu movimento, né, para conseguir fazer esse exercício. Questãozinha interessante aí de vestibular, né? Que se você não tomar cuidado, um detalhezinho ali que eu fiz errado, você viu, ó, coloquei o 0,64 do lado errado e daria errado a minha conta. Eu teria errado essa questão justamente por problemas de matemática básica, né? E isso provou, né, que realmente precisa tomar bastante cuidado em relação a esse tipo de informação. Tudo certo? Vocês podem perguntar, pessoal, se não entenderam nada, vocês podem comentar o que for necessário aí no chat, tá? Próximo ali, ó. Vamos lá. Vamos ver se dá para resolver mais um. Deixa eu ver que horas são. Opa, não dá mais, pessoal. 9h35. Então aí, infelizmente, deu para resolver só uns 2 ou 3, né? Mas enfim, o que importa é que vocês realmente compreendam, tá? Então, me despeço aqui, já tem uma aula postada aí hoje, já tem uma aula postada amanhã também. Tem um exercício para vocês fazerem amanhã, além da aula gravada. E espero que estejam compreendendo e qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp mesmo, tá? Foi por isso que eu disponibilizei para vocês, justamente para ter um contato mais próximo, né? E ajudar vocês da melhor forma possível. Esse é o meu principal objetivo aí. O segundo principal objetivo na escola, né, é ajudá-lo na forma acadêmica. O primeiro é realmente tentar apresentar o nosso Salvador aí para vocês, né, através da minha vida, através de tudo mais, mas o segundo objetivo realmente é a parte acadêmica. Então, estudem e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu estou sempre disposto a ajudá-los aí, caso seja possível. Grande abraço, Deus abençoe e até mais. Até a próxima.